Todos nós aqui somos leigos, faz parte da nossa enquete, até para perguntar se o governo brasileiro acertou ou errou em represália a expulsão do embaixador brasileiro na Nicarágua, a expulsão da embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil. Mas para a gente entender melhor essa situação, está gentilmente conosco o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor Trevisan, muito obrigado. Olá, Heródoto, bom dia. Eu é que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Professor, o que acontece com a Nicarágua? Há uma radicalização por parte do mandatário atual, que é o Daniel Ortega? É isso mesmo, né? Se a gente olhar a história desse presidente, não é? Você vai olhar, você vai lá ver, Heródoto, nos anos 90, ele, depois da Revolução, todo mundo lembra, a Revolução Sandinista foi muito famosa desde o começo dos anos 80, né, 1979. No começo dos anos 90, Daniel Ortega, de livre e espontânea vontade, cedeu o poder, fez eleição e tudo mais, né? Então ficou esse exemplo. Porém, em 2007, numa nova eleição, na sequência das eleições, ele ganhou as eleições. Aí o quadro mudou, né? De 2007 para frente, nas eleições seguintes, ele mudou os métodos para se manter no poder. E desde então se mantém, né? O Brasil, especialmente o PT, especialmente o presidente Lula, tiveram uma afinidade absoluta lá atrás, no mundo em 1979, 80, o Lula visitou. Só que, Heródoto, o mundo mudou, né? Todo aquele romantismo dos anos 80 ficou bem diferente na Nicarágua de hoje, né? Principalmente porque Ortega, a partir de 2018, passou a investir contra a Igreja Católica, né? Prendeu vários clérigos, padres e acabou por prender um bispo, Rolando Alvarez, né? Que preocupou o Papa Francisco, que até, por sinal, pediu ao Lula para ser um intermediário para soltar o Papa. Aí começa a confusão, né? A ação do Lula meio que afasta. É nesse processo que a gente precisa entender o que agora é uma radicalização absoluta com a expulsão dos diplomatas dos dois lados. Professor Trevisan, expulsar um diplomata de um país, seja qual for, é um fato grave? Sim. Na escala diplomática, ele está a 2 passos da guerra, né? Porque se você olhar a expulsão do diplomata, significa fechar a porta do diálogo com quem você vai conversar, né? A expulsão do diplomata, ela é sempre uma etapa muito bem pensada. Especificamente aí nesse caso, Heródoto, no caso da expulsão do Breno Souza Costa, que é um diplomata bastante experiente, um quadro importante do Itamaraty, né? Quando a expulsão dele se deu, o motivo mais recente dessa expulsão foi o fato de que ele não compareceu em julho a comemoração dos 45 anos da Revolução Sandinista, que é muito importante lá na Nicarágua, né? Ora, a não comparecimento tinha uma razão, né? Por que o nosso embaixador não foi na festa, né? Porque o Brasil estava tendo uma enorme dificuldade de entrar em contato com a Nicarágua para usar uma posição de mediação. Mediação do quê? A Nicarágua, durante o primeiro semestre desse ano, radicalizou, né? Ela não só avançou contra os bispos, como fez uma expulsão de mais de 300 dissidentes bem importantes. Quem lembra daquele tempo, lembra do nome de Sérgio Ramírez, foi inclusive chanceler da Nicarágua sandinista, tudo mais, né? O Brasil aceitou fazer uma mediação e, inclusive, receber esses expulsos, esses 300 expulsos. Ortega não gostou. E, a partir daí, parou de atender, inclusive, os telefonemas do presidente Lula. Já estava posta a situação, estava se agravando a situação, né? O Brasil, por seu lado, olha que coisa, né? O Brasil, por seu lado,
não fechou a porta com a Nicarágua. Ao contrário, na ONU, o Brasil tentou defender a Nicarágua. O Brasil não assinou, em março, todas aquelas posições de mais de 50 países condenando a escalada da Nicarágua para uma ditadura. Quando a gente olha para esse quadro, a posição do Brasil era de se apresentar como um mediador. Esse ponto é que eu acho que é o X da história que a Nicarágua não queria. Professor Trevisan, então a gente poderia dizer que aquela proposta inicial do movimento sandinista de derrubar uma ditadura, há anos e anos também lá na Nicarágua, estabelecer a liberdade, ela não consolidou ao longo do tempo? Heródoto, você acertou em cheio. É exatamente a minha visão das coisas, com tudo igual. Se você olhar para a ditadura do Anastácio Somoza, que é a ditadura que os sandinistas derrubaram, com uma visão romântica, quem lembra dos tanques chegando a Manágua, bem jovens, todos, né? Nunca imaginava que 40 anos depois os fatos seriam os mesmos. Somoza também prendeu bispos. Somoza também enfrentou a Igreja Católica. Olha que coisa. Né? Passado 40 anos, quem faz os mesmos atos, quem tem a mesma continuidade no poder por métodos não democráticos, repete o episódio. É lamentável, e talvez a gente tenha que se fazer uma pergunta: por que que acontece isso? Né? De que modo acontece? A Nicarágua, Heródoto, é um país pobre, é um país de quase 6 milhões de habitantes, com um PIB de apenas 15 bilhões. É um país pobre. Né? É um país pobre que não consegue deixar esse legado autoritário. Os fatos mostram exatamente o que você falou, tem toda a razão. 40 anos depois, tudo igual. Professor, eu estava tentando olhar nos meus arquivos aqui, mas devido à minha alta idade, eu não consigo mais lembrar de coisa. Professor, já houve algum diplomata estrangeiro expulso do Brasil? Você se lembra de algum? Olha, eu não me lembro. Você lembra do episódio do Ronald Biggs? Lá atrás. Lembro. Lembra dele, né? Aquele ladrão de banco na Inglaterra que se refugiou aqui e os ingleses sequestraram o ladrão de banco. Lembra disso? Lembro. E nesse episódio, se a minha memória não falha, porque ela também falha bastante, né? A gente está cada vez mais novo. Então, se a gente lembrar isso bem, né? Eu acho que a maior ameaça do Brasil para a devolução do Biggs era exatamente a expulsão do diplomata inglês. Né? Porque foi uma situação muito lamentável. Né? Foi uma invasão do território brasileiro, né? Foi exatamente. Né? A palavra certa é essa. Foi uma invasão do território brasileiro. Eu acho que foi uma das vezes assim, de bate-pronto, que você me pegou, que eu lembro que nós tivemos uma situação assim. A tradição do Itamaraty é sempre de conciliação. Mesmo nesse caso, eles anunciaram a expulsão em julho, na metade de julho. O Itamaraty fez várias gestões para ver se segurava. O que eu tenho a desconfiança, sabe, Heródoto, é que o que o Ortega não quer é que o Brasil repita, aconteça na Nicarágua aquilo que está acontecendo na Venezuela, que o Brasil assuma uma posição de mediador pelo passado e force uma negociação com a oposição. A Ortega está sendo bem esperto de olhar o que está acontecendo com Maduro e dizer: eu não quero que o Brasil, com todo o passado que tem, com o peso que tem, com o PIB que tem, faça esse processo. Em outras palavras, Ortega gostou do poder. Professor, muito obrigado. Eu é que gosto da conversa com vocês. Muito obrigado a vocês pelo convite. Nós agradecemos então aqui a gentileza do professor aqui conosco, né? Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito claro, muito simples, muito didático para a gente entender. Né? E por que não podemos dar opinião também sobre isso?